João 4,19. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. A mulher samaritana falando com o Senhor Yeshua. Senhor, posso ver que é um profeta. A mulher respondeu. Nossos pais adoram nesta montanha, mas vocês dizem que o lugar onde se deve adorar é Jerusalém. Yeshua disse, Senhora, creia em mim, está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Uma pausa. Olha que fantástico isso aqui. Imagine hoje, qualquer um de nós, porque Jesus está falando com uma mulher, e essa mulher nesse momento, ela está representando um povo, uma grande nação e uma grande religião milenar. Tá? Ela não está ali representando, mas na conversa ela acaba se colocando como uma representante. E Yeshua diz para ela, e ela mostra para Yeshua que ela, como todos da sua religião, adoram naquele monte que Yeshua estava naquele momento, Gerizim, que fica em Samaria, e ela fala, ela diz, né, nós adoramos aqui, praticamente, né, nossos pais disseram que é aqui que nós devemos adorar, e Yeshua diz, vocês não sabem o que vocês adoram. Se fosse hoje, dava processo. Discriminação religiosa. Mas por quê? O que aconteceu aqui? E se eu dissesse para vocês que, pelo menos na minha ignorância, tem gente que me acha que eu sou bastante ignorante, alguns têm razão. Mas eu tenho a impressão que está falando com muita religião hoje. Porque tem gente que fala, o quê? Eu vou fazer um apanhado, fazer um sopão aqui, né, misturar tudo. O quê? Guardar sábado? Você está dizendo que eu estou errado? Minha religião tem 2000 anos, e a minha tem 3,5. A minha tem 3.500, a sua só tem 2? Só tem 2? Eu tenho 3.500. Então veja só. Eu falo 4, desde Abraão. Então, isso está acontecendo hoje. Por quê? Se nós não entendermos a adoração, não entendemos quem é Yeshua verdadeiramente, para que nós saiamos porque às vezes a gente volta porque Jesus, ele disse, vai chegar o tempo, ele já estava profetizando o que ia acontecer com a sua morte, que não vai ser nem aqui nem em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Opa, mas em espírito e em verdade eu tenho que não só adorar, muita gente adora em espírito, mas uma mentira. Ou seja, é aquela questão, tinha antigamente que falava muito disso, né? Os antigos falavam que, é um termo chulo, hoje eu sei que é chulo, né? Deus dá a farinha e o diabo leva o saco. Eles falavam isso, né? Já viu falar essa expressão? Né? Não, era bem antiga, que tipo assim, Deus dava farinha, mas aí o diabo roubava o saco, e não tinha como levar a farinha. Então, uma desculpinha tosca de quem não está sendo abençoado, né? Mas era coisa do passado. Então as pessoas têm essa ideia, Deus, ele realmente, ele te dá a bênção, mas o diabo, ele consegue carregar aquilo que ia te abençoar. Ele não consegue te dar a bênção, mas ele consegue tirar a sua atenção da bênção. Então vamos ler rapidamente o começo, para a gente entrar um pouquinho e tentar entender o que essa palavra diz para nós hoje. Olha só, chegou à cidade de Samaria, chamada Siquém, perto do campo de Jacó, capítulo 4, versículo 5, tá? Chegou à cidade de Samaria, chamada Siquém, perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó dera a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Então Yeshua, cansado da viagem,
sentou-se ao lado do poço, era quase meio-dia. Uma mulher de Samaria foi tirar água. E por que essa mulher vai tirar água meio-dia? Porque ela é uma mulher discriminada pela própria sociedade. Ela já teve 4 maridos ou 5, e agora estava com um homem que não era marido dela, um rolo enorme, e as pessoas a julgavam, talvez não a sustentassem, mas a julgassem, né? São duas coisas diferentes, e ela, talvez por isso, quando estavam todas bem casadas lá, ela não podia ir. Aí quando estava o sol a pino, ela, apesar de todos os seus sabores, tinha mais esse, buscar água meio-dia. Era o pior momento, mas quando ela tinha paz. E essa mulher estava ali. E Yeshua, eu acredito que ele foi ali só para encontrar com essa mulher. Isso é incrível também. Ele poderia ter parado, tinha tantas pessoas, lógico que todo mundo deve ter um bom casamento, isso é bênção de Deus. Mas tanta gente arrumadinha ali, por que Yeshua vai falar com uma pessoa que está com a vida na concepção dos outros toda torta? Mas é ali que Yeshua encontra espaço. Que às vezes quanto mais Deus abençoa a pessoa, menos espaço Deus tem, muitas das vezes, né? Muito bem. E a mulher foi, Yeshua estava lá. Uma mulher de Samaria foi tirar água, e Yeshua lhe disse: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e não era costume também um homem falar com uma mulher, muito menos um judeu falar com um samaritano. Isso é uma coisa que a gente deve tratar daqui a pouco. Era outra coisa absurda. Ali já era um milagre, né? De ambas as partes, a mulher aceitar falar com o judeu, e o judeu falar com a mulher, era um milagre. Muito bem. A mulher de Samaria lhe disse: como você, judeu, pede água a mim, uma mulher de Samaria? A mulher, porque, aí ele está até explicando aqui, porque os judeus não se relacionavam bem, pegou bem leve, né? Não se relacionavam bem com o povo de Samaria. E Yeshua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então teria pedido, e ele lhe daria água viva. Ela lhe disse: o senhor não tem balde, e o poço é fundo, onde conseguiria essa água viva? Você não é maior que nosso pai Jacó, é? Ele nos deu esse poço e bebeu dele, e da mesma forma o fizeram seus filhos e o seu gado. E Yeshua respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, jorrando para a vida eterna. Senhor, dai-me dessa água, a mulher disse, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Eu não sei se aqui essa mulher estava realmente interessada nessa água, nessa facilidade profética, talvez, né? A profecia eu quero. Tem gente que não acredita em nada, mas quando vê uma profecia, é comigo. Ou se ela estava sendo também um pouquinho irônica, né? Pode ser que ela estava sendo irônica. 1 Reis 12, 25. Olha, antes de lermos, deixa eu explicar para a gente ganhar tempo. Eu vou explicar aqui para não ler anterior. Vamos entender como que Samaria, como que surgiu esse povo de Samaria, pelo menos, né, uma forma bem resumida, tá? Como que é? O que é samaritano? De onde saiu esse povo? Ora, havia um só povo de Israel, uma única nação, ok? Uma única nação que era dividida em 12 tribos. Então vamos lá. Então como que nós vamos chegar aqui para entendermos? Havia então 12 tribos, só que por causa do pecado de Salomão, eu não sei também se foi por causa de Davi, que teve um negócio de Davi também, né? Mas que Deus resolveu dividir as tribos, e Salomão pecou, fez altares a deuses pagãos, enfim, e Deus, ele, para não acabar com
tudo, porque ele tinha feito, aliás, perdão, é por causa do pecado de Salomão, ele tinha feito uma promessa para Davi, que não faltaria rei no seu, na sua linhagem. Só que aí o povo pecou. Exatamente, uma lâmpada acesa, que é a tribo de Judá. Ok, aí o que acontece? Por causa, Deus se desgostou, mas ele falou, ele não desfaz a sua promessa. Então, ele prepara para ser dividida as tribos. E 10 tribos têm um desentendimento com Roboão, filho de Salomão, que teve, na minha opinião, um coração endurecido, tomou o conselho dos jovens, mas Deus já tinha determinado isso. E ele foi lá, e ele acabou desagradando as 10 tribos, e Deus, antes disso acontecer, Deus já tinha preparado Jeroboão. Jeroboão, Deus fala para ele, que ele vai dar, ele usa o profeta, né, para falar que ele vai entregar as 10 tribos para ele reinar. Quer dizer, ele cai no colo dele a oportunidade de reinar sobre 10 tribos, e vai ficar só 2 com o herdeiro, né, de Salomão. E Salomão tenta matá-lo, eles fogem para o Egito, e quando Salomão morre, ele fica sabendo que Jeroboão vai assumir, ele vem, tenta fazer o acordo, Roboão fala, se nosso pai foi pesado com vocês, nós vamos ser mais pesado ainda, enfim. O povo se revolta e volta cada um para a sua cidade e abandona o reino de Israel. Essas pessoas, essas 10 tribos, ficam sobre o poder de Jeroboão. Ele vai reinar. Oi? Efraim, obrigado, a tribo de Efraim. Essas 10 tribos ficam, eles adotam um novo rei. Mais tarde, essas 10 tribos vão ser levadas para cativeiros, como também Judá foi. Só que 70 anos depois, Judá volta. Essas 10 tribos espalhas entre nós deve ter ainda resíduos aí no DNA perdido dessas 10 tribos, ok? Só que aí o que acontece, depois quando volta, não vai todo mundo, fica lá o mínimo ali, que Deus, né, uma raiz, e quando eles são levados cativos, o rei que levou eles cativos manda de volta, manda para aquele lugar estrangeiros de várias nações, e há uma mistura de raça. Por isso o judeu não aceita, nunca aceitou eles, porque vocês são misturados, vamos dizer assim. É como hoje não aceita o Askenazi, o Sefardita, né? Uma briga para alguém conseguir uma judaicidade. Eles não aceitam. Então eles ficaram vistos como um povo misturado, um povo misto. Mas originalmente eram judeus também. Eles tinham Torá, eles tinham tudo. E estava tudo bem. Só que o que aconteceu com Jeroboão? Jeroboão, ao invés de confiar, é o que acontece hoje, eu gosto de falar isso, eu repito, não tem jeito. O sábado, eu gosto de falar do sábado, eu amo o sábado. Assim. Eu também. O sábado. Eu também. Se é o meu nome judaico, eu vou ter que dar um jeito de colocar Shabat em algum lugar. Ó, as pessoas hoje falam assim, eu não posso fechar no sábado. Eu não posso. Não. O dia que encontrar Deus, a coisa muda. Porque o sábado é um dia de confiança, é o dia de provar que você confia em Deus, que você crê que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e que o sétimo vai produzir por si mesmo. É uma coisa assim. E o Jeroboão, ele fez o quê? Quando ele viu se reinando sobre 10, ele não tinha nada para reinar. Recebeu um reinado pela graça. Recebeu de graça. O que ele fez? Ele teve medo. Chegou uma festa e ele começou a falar, ei, esse povo vai celebrar essa festa lá em Jerusalém como a Torá manda? Eles vão se engraçar com o rei lá, vem aqui e me mata. Esqueceu a promessa de Deus. Ele não pensou, peraí, se Deus me colocou, ninguém me tira. Se Deus te deu o Shabat para descansar, ninguém vai tomar suas posses.
ele vai, Deus fala até que não era para se preocupar quando estivesse nas lutas, nas batalhas, porque a terra deles estaria guardadas, o próprio Deus guardaria. Mas vamos para o texto então. Então agora que já deu para entender, o que aconteceu, de onde saem os samaritanos. Aí no versículo 25 diz assim, ó: depois disso, Jeroboão, depois desse medo, construiu em Shequém, nas montanhas de Efraim, e passou a viver ali. Depois edificou Penuel. Todavia, Jeroboão disse no seu coração: agora o reinado retornará à casa de Davi. Aquela pessoa fala: eu não tenho sorte, não é possível que as coisas boas podem acontecer, Agora o reinado retornará à casa de Davi. Se esse povo continuar a oferecer sacrifícios na casa de Adonai, em Jerusalém, seu coração se tornará para o Senhor Roboão, rei de Judá, e eles me matarão, e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Aí ele vai buscar conselhos. Depois de buscar conselho, o rei fez 2 touros de ouro, que a primeira rebelião foi um touro, um bezerro de ouro. Ele falou: não deu certo, vamos fazer 2, Fez 2 touros de ouro e disse ao povo: vocês têm subido no Shabat? Vocês vão no sábado? Não, vai na primeira-feira. Estranha a primeira-feira, Que antigamente era primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e um dia que tem um nome próprio, um dia sagrado, é tão sagrado que tem um nome, Shabat, ou sábado. Aí pegaram a primeira-feira e deram um nome também, para profanar o sábado, deram um nome. A semana tem 2 nomes, mas vamos lá. Vocês têm subido a Jerusalém, que é muito longe. Vocês querem guardar mandamento? É difícil, não consegue guardar mandamento, E é muito longe. E aí ele continua: olha, aqui estão seus deuses, Israel, que os trouxeram para fora da terra do Egito. Olha, já disse que foi aqueles bezerros que trouxe, sempre a mesma. Olha, o caminho para Deus é essa religião. O caminho para Deus é esse método. O caminho para Deus é o meu ensino. O caminho para Deus é a minha igreja, é a minha placa. É a mesma coisa. Aqui estão seus deuses, Israel, que os trouxe para fora da terra do Egito. Ele colocou um touro em Betel e o outro em Dan. Era aquele outro monte que eu tinha falado. E a adoração tornou-se um pecado. A adoração, as pessoas iam com a intenção de adorar a Deus. Lembra que Moisés, já foi dito isso, que Moisés, quando foi substituído, entre aspas, aí, não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, vamos fazer outro intercessor? Amanhã será festa ao Eterno, porque fizemos um bezerro no lugar de Moisés? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Olha só, ele diz aqui, ele colocou um touro em Betel, outro em Dan, e a adoração tornou-se um pecado. Por quê? Está adorando um bezerro, está adorando, ainda que não fosse um bezerro, está adorando no lugar errado. Ele sabia que o lugar certo era Jerusalém. E sabe o que foi feito? E isso está até hoje na Torá. A Torá dos samaritanos, ela é praticamente igual à nossa. A diferença eu vi esses dias aí, que é a língua, original, entre aspas, deles, não é hebraica, é aramaica, não, é samaritana, a língua samaritana. O local das festas não é Jerusalém. Essa é a diferença. Oi? É o Monte Gerizim, é outros. Eles têm um lugar lá, um monte aonde cercadinho lá para visitantes, aonde Isaac teria sido sacrificado ou quase sacrificado. Eles fizeram uma religião paralela, tirado da Torá Jerusalém. Vocês conhecem alguma religião que fala: olha, Jerusalém não é mais, a cidade santa não é mais Jerusalém, é aqui?
a mesma coisa. Eles criaram uma nova religião, eles criaram um lugar de substituição, uma teologia da substituição. Não é Jerusalém, é Samaria, é Gerizim. Eles construíram, dos dias de Yeshua, que foi derrubado antes, eles construíram um templo lá. Havia um templo de adoração semelhante ao templo de Jerusalém. Eles fizeram tudo por imitação. Essa questão é muito interessante pelo seguinte, eu estou até tratando com uma pessoa sobre isso, é um caso bastante sério. Para mim é sério. Eles falam realmente, não, é o mesmo Deus. E eu estou explicando para essa pessoa que não é o mesmo Deus. A intenção pode ser, mas não é o mesmo Deus, exatamente por causa disso aqui. Eles fazem, por quê? O que acontece? Eu pergunto, é o mesmo Deus? Cadê o sábado? Não tem sábado, então não é o mesmo Deus, porque o nosso Deus é o Senhor do Shabat. Depois, as festas, cadê a festa de Páscoa? Não tem. Tabernáculos? Não tem. Não tem festa nenhuma da Bíblia, da Torá. E o que Deus instituiu para o homem adorar, como nós já ministramos aqui, inclusive, Paulo ele fala, o antigo sistema era comida, bebida e um lugar sagrado. Era esse o primeiro sistema, Jerusalém e as festas de Levítico 23. O segundo sistema, que Deus cancela o primeiro, é Yeshua, o sacrifício de Yeshua. Então, no caso aí, quando fala desse outro Deus, que eles falam que é o mesmo Deus, a intenção deles, essa mulher tinha a intenção de agradar a Deus. A intenção de todo esse povo era agradar a Deus. E Yeshua diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Estão adorando um Deus estranho. Por quê? Porque o Deus verdadeiro, quem segue, guarda Shabat, celebra as festas de Deus. E quando fazia o sacrifício no templo, quando Yeshua anula o sacrifício, a lei sacrificial, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eles dizem, Jesus, nós cremos em Jesus, creem em Jesus como um profeta, não aceitam o sangue de Cristo. E uma coisa para fechar essa situação, para a gente entender também, bem interessante. O que as pessoas não entendem é o seguinte, quem não aceita o sacrifício de Jesus, não tem templo para você fazer a sua manutenção espiritual, com sangue de animal, não tem templo, foi anulado. O que nos resta, né? Nas concessionárias humanas, para a gente fazer a manutenção do produto aqui. Não resta, né? É o que há de mais importante. Existe Yeshua. Então, eu olho para Yeshua, como os judeus que eram picados pela serpente, olhavam para a serpente no poste, e me arrependo e tenho perdão dos meus pecados. E então, quando eu vou orar a Deus, Yeshua ele serve de filtro. Quando Deus olha, antes dele enxergar nós, ele enxerga Jesus, que purifica o nosso pecado. Esse pessoal que não aceita Jesus, o que acontece? Essas pessoas, elas acham assim, eu vou orar a Deus, não preciso de Jesus. Jesus, dá licença, que eu vou falar direto com Deus. Quê? Lembra quando, isso é muito fácil de entender, quando o povo ouviu a voz de Deus, raio, relâmpago e trovões, não, Moisés, fala você, aquele povo que atravessou o mar vermelho, imagina atravessar um mar com ondas paradas como uma parede. Poxa, você vê a presença de Deus, o poder de Deus. Essas pessoas tiveram medo de ouvir a voz de Deus, e nós hoje, 3.500 anos depois, tudo cheio de idolatria, tudo sujo. Não, vou falar direto com Deus. Eu acho muita arrogância. Ou então anula Deus e só Jesus é o meu Deus. Não, aí é um outro erro. A pessoa anula Deus, é o que o pastor já falou, eu também já ouvi isso faz anos. O que o pastor falou, eu ouvi também num grupo. Que o rapaz falou, não, Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, eu sirvo a Deus Jesus. Não entendeu nada. Deus é o mesmo,
ele só mudou a forma de ação. E uma coisa importante, muito importante, Deus, quando ele traz Yeshua para vir, é uma forma de que, a letra mata, o Espírito vivifica. Pronto, essa é a resposta. A letra, vamos para a letra. Muito bem. Na letra, o que acontecia? Os sacerdotes lá, os saduceus, né? Resolvem, junto com os fariseus, mas a mente brilhante ali era os saduceus, né? Eles armam, arquitetam a morte de Yeshua, mas tinha um problema nisso. O que a letra diz? O que estava escrito na Torá que eles liam todo sábado? Não matarás. Ele fala, está escrito que não matará, então eu não posso matar, mas Herodes pode. Eu vou mandar, Pilatos Pilatos pode. Então eu vou lá e vou levar Pilatos. E Pilatos fala, não estou vendo pecado nesse homem, vai vocês, julga vocês na sinagoga de vocês, no templo, se vira lá. Não, a nossa lei não permite matar ninguém, quer dizer, já mandou com a condenação na mão. Mas entenda, por que a letra mata e o Espírito vivifica? Eu não matarás, ninguém diz que eu não posso matar, mas eu posso contratar alguém. A mentalidade é essa. Eu não sei quem foi que disse, eu vi esses dias, que diz que tem um grupo aí, e vai pro ar, não estou nem aí, diz que tem um grupo dos judeus que fala que serve a Deus, que fala que serve a Deus, e o cara tem banco, pastor, banco financeiro, negócios, só que assim, fecha o banco 4 horas para nós, mas o mundo está girando de negócio, não tem banco financeiro, não é, principalmente hoje, é uma aldeia global, então ele não pode fazer negócio no sábado, ele não pode. Então no contrato do banco dele existe uma cláusula, que todo final de semana, sexta-feira à noite, o banco deixa de pertencer a ele e pertence a um outro cidadão. Esse outro cidadão faz negócio no Shabat e no domingo o banco volta para ele. Todo sábado ele deixa de ser dono do banco. A letra mata. Entendeu? Porque Deus vai aceitar essa parte. É como o saduceu. Por que o saduceu não acreditava em anjo? Saduceu não acreditava em anjo, Saduceu não acreditava em ressurreição, Saduceu não acreditava em nada, só acreditava em trazer oferta para o templo. Então, ali a Torá, mas é só para os vivos. Não tem nada depois que a gente morrer, não tem nada. Era essa a ideia. Aí vem Yeshua, a letra mata, o Espírito vivifica. Aí Yeshua vem e fala, não matarás. E aí Yeshua, encarnado, porque Deus, ele não se mostra, antes de Yeshua, praticamente com raras exceções, ele não se mostra, ok? Ele está oculto, ele deixou a letra, está lá, pega o organismo, é igual o serviço público, né? Está lá a regra, se tiver na regra vai, se não tiver, você volta aí. Agora, Deus, ele se faz visível, ele pega uma parte, como se ele se contraísse, ou como eu enxergo, como se ele se contraísse, no sopro dele, a voz dele, a palavra dele, ele dá uma carne para ele, um ser humano, você vai se vestir de homem, aí ele nasce na terra como homem, não com superpoderes. Por que talvez falar que todo aquele que disser que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, alguma coisa assim que fala? Não é só acreditar que ele veio em carne, é acreditar que ele estava aqui como homem. Ele é a parte, só que quando eu olhava Filipe, não lembro agora, fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. E Yeshua olha e fala, mostra-nos o Pai? Eu estou há tanto tempo com vocês, você diz, mostra-nos o Pai? Quem vê Yeshua, vê o Pai. Então, a única chance que o ser humano tem de ver a Deus, é através de Yeshua. Acabou. Ele é a imagem do Deus invisível. Pronto, está explicado. Ele é a imagem do Deus. Deus é único. É uma extensão dele. Mesma coisa. Pega um espelho. Se olha no espelho, você está vendo 2 pessoas, né? Só que o espelho é você? Se bater com um pau no espelho, vai te machucar? Não. É só a imagem. Você pode se ver sozinho? Não consegue.
Então, através do espelho, você consegue se ver. Vamos lá para terminar. Aí diz assim, olha, aí fala assim, ó, Roboão também estabeleceu, versículo 31, para a gente finalizar, 31, vamos lá, Roboão também estabeleceu templos, olha só, templos, 31, Jeroboão também estabeleceu templos em lugares altos, olha só, e designou sacerdotes dentre o povo, ainda que esses não fossem descendentes de Levi. Ele fez um altar, ele fez um templo, ele pegou e falou, vamos fazer sacerdote, sabe, sem os critérios da Torá, quem ele quis fazer. É uma nova religião. Aí diz mais, Jeroboão instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que acontecia em Judá. Ele subia ao altar em Betel para sacrificar aos touros que havia feito. Ele fez a festa de tabernáculos um mês antes, a festa dele no dia que ele instituiu. Já viu alguma religião que diz que ama a Deus, que adora a Deus, mas que celebra festas diferentes de Levítico 23? É o que mais acontece. 98, eu acho que 95, 98% das igrejas fazem exatamente isso. Mas é do jeito que eles querem. É outro dia, é outra festa, é outro local. É outro Deus. Vamos lá. E estabeleceu em Betel os sacerdotes que havia designado para sumo sacerdócio. Ele fez uma nova religião, falando que adora o mesmo Deus. Ele subiu até o altar que tinha preparado em Betel, 15º dia do 8º mês, no mês que ele tinha escolhido para si mesmo, e instituiu uma festa para o povo de Israel. Ele foi até o altar para queimar incenso. Agora a gente volta para finalizar aqui com Yeshua, quando ele fala para a mulher. Olha o que Yeshua diz aqui então. Oi? João 4, 22, 19, 22. Ok? Então vamos lá. Vocês não sabem o que adoram. Estão adorando no lugar errado, no dia errado, para o Deus errado. Não estão fazendo o que, não estão seguindo a instrução de Deus. Vocês estão seguindo outro, vocês não conhecem o Deus que vocês adoram. Vocês não sabem o que adoram. E aí Yeshua fala dele na condição de judeu. Olha, Jesus adora a Deus também. E aí? Se houvesse dois deuses, havia uma disputa, né? Não há dois deuses. Nós adoramos o que conhecemos. E aí ele fala por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Pronto. Mas eu não gosto de judeu. Vai curtir a vida, aproveita a vida. Vai fazer o quê? Jesus é judeu? Essa frase aí para as igrejas, a salvação vem dos judeus. Eles vão te conjugar. Mas, aí ele fala, mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira. Olha que são dois conceitos. Espiritual, não preciso mais de um local, não preciso mais de derramar sangue. E verdadeira, seguindo os verdadeiros ensinamentos. Yeshua, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade.
A verdade, ele é a Torá. Ele cansou de falar, cansou não, né? Quem cansa somos nós, né? Mas Yeshua falou muitas vezes, ele é a Torá, ele é a palavra. Se a gente seguir a palavra, estamos com Deus. Se nós não seguirmos a palavra, estamos a favor da serpente. A serpente, tem gente que pensa que o diabo é inimigo de Deus. Eu já vi isso aí, teólogos famosos falando isso. Como o diabo fosse o inimigo de Deus. Né? Já até falando com o pastor outro dia sobre isso. Não, a serpente está lá para testar. Deuteronômio 13, depois você lê lá. Deus vai testar e ele precisa de alguém. Ele usa a serpente, o espírito maligno, não para te prejudicar, mas para testar se nós amamos a Deus de todo o coração, ou se amamos a mentira, se amamos o que a gente pode ver com os próprios olhos. Muito bem, em verdade, mas o tempo está chegando e de fato é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é interessante também que ele está dizendo que quem vai adorar em espírito e em verdade são os verdadeiros adoradores. Os falsos adoradores não pode até adorar em espírito, mas não em verdade. Porque às vezes a pessoa ela espiritualiza aquilo que ela acha que é santo, mas não é a verdade. Porque esse é olha só, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Que tipo de gente? Em espírito e em verdade. Muito bem, Deus é espírito, os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira, amém? Então veja só, de novo, espiritual e verdadeira, não é só espiritual, é espiritual e verdadeira, porque o espiritual, tem muita gente espiritual, mas que está na mentira. Não, Deus quer pessoas que adoram em espírito, ou seja, ela não vai mais sacrificar, ela não vai mais fazer esse tipo de sacrifício de sangue, ela vai adorar em espírito, mas em espírito ela vai andar na verdade, no que está escrito, no que ele disse, não sendo seduzido por falácias, e são muitas, viu? Como tem gente enfeitando o pavão, misericórdia, eu vejo os negócios aí que existe uns ensinamentos torto, e muita gente cai nisso. Então, que sejamos nós, os adoradores verdadeiros, que adoram em espírito e em verdade. Agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua HaMashiach.